Olá pessoal, então estamos começando aqui nossa aula de recuperação. Desculpa. Estamos começando nossa aula de recuperação. Vamos entender aqui novamente a nossa tabelinha, né? Vocês lembram, nós temos aqui o nosso sistema de avaliação. Não é o professor que dá a nota, o professor vai avaliar. Se vocês, de acordo com o que for sendo encontrado na redação, vocês vão pontuando aqui na nossa tabela de correção, nosso critério, tá? Então não é o professor que dá a nota. A nota é vocês que se dão, a partir do momento que vocês fazem a redação de vocês. Então eu já sigo esses critérios e a partir daí não tem como o professor diminuir ou aumentar ponto, tá bom? Vamos aqui entender a linguagem formal, o primeiro critério, que é a parte gramatical que vocês serão cobrados, tá? Pessoal, eu coloquei aqui um resumo das redações que vem com problema, né? A maioria que ficou de recuperação tem vários desses problemas aqui. Muitos com erro de acetação, muito com erros de ortografia e com erros mais graves ainda. Tá, vamos ver aqui então alguns dos erros graves. Olha só, Brasil com B minúsculo. É nome próprio, pessoal. Independente de ser Brasil, pode ser qualquer outro nome maiúsculo, nome próprio, quer dizer, que deva ser escrito com maiúsculo, é um erro grave. Por quê? Porque as iniciais maiúsculas eu aprendo no comecinho da minha vida escolar, quando eu estou na alfabetização, com o meu próprio nome, eu já sou orientado. A partir daí é uma das primeiras coisas que eu aprendo, quando eu estou aprendendo a escrever. Nome próprio escreve-se com letra maiúscula, inicia-se com letra maiúscula e início de frase também letra maiúscula. Errou, isso aqui é um erro gravíssimo, né? Porque é um aprendizado que vai do segundo e terceiro ano fundamental, da terceira série do fundamental, certo? Vamos lá, está escrito esta, sem acento é esta, não é está. Temos aqui também a expressão às vezes. Às vezes deve ficar entre vírgula, então vírgula antes e vírgula depois, se ele estiver no meio do texto, né? Se estiver começando, vocês não vão colocar vírgula antes, né? Então, mas está no meio do texto lá, às vezes, vírgula antes e vírgula depois. Outro erro dessa expressão que, às vezes, o as, craseado, com a crase. Órgãos, vários erros aqui, pessoal. O primeiro erro é a separação silábica. Aqui, quando a palavra não cabe no final da linha, que eu tenho que passar para outra linha, eu tenho que fazer a separação silábica correta. Órgãos. Se não fizer isso, vai perder ponto. E é erro grave, também é erro grave. Por quê que é erro grave? Porque eu aprendo isso aqui, a separação de sílaba, até o quinto ano. Esse é assunto do quinto ano. Certo? Então é erro gravíssimo. Separação de sílaba errada. Vamos lá, vamos continuar. Outro erro comum aqui é a falta do acento. Órgãos, paroxítona terminada em ão, a primeira sílaba tem acento. Outro erro comum aqui, olha só, está acontecendo muito. Coloco o hífen, a separação fora dessa linha aqui. Gente, qual é o espaço destinado para o texto? Esse é o espaço destinado para o texto de vocês, dentro dessas linhas aqui. Eu não posso escrever aqui e não posso escrever aqui. Esse hífen faz parte do texto? Se faz, tem que estar dentro do espaço destinado para ele. Então não é fora. Tá? Vamos lá, vamos continuar aí com os erros comuns que aparecem aqui. Tem, essa palavra tem, referindo-se ao plural, é muito comum. Então, os órgãos têm, quando tem refere-se ao plural, eu coloco o acento circunflexo. Tem. Os órgãos têm. Quando é singular, normal, sem acento circunflexo. Tem que atender. Esse atender, sem R, tá? Tem que atende. Tá? Cuidado. Outra situação é esse aqui. Isso aqui também é uma palavra muito comum para vocês. Devido a, essa expressão vocês usam muito. Na redação é muito comum usar devido a, referente a. Esses termos, devido a, referente a. Se a palavra seguinte for feminina, como é o caso, a complexidade,
eu coloco uma crase no A. Se for masculino, fica devido ao, aí não tem crase. Mas se for feminina, devido a crase. Referente a palavra feminina, crase. Certo, pessoal? Vamos continuando. Ministério da Educação, novamente erro grave, porque é o nome do órgão, é um nome próprio. M maiúsculo, E maiúsculo. Segundo o pesquisador, aí vem o nome de uma pessoa. Aí vocês vão lá e colocam o minúsculo. Qualquer uma das partes do nome, qualquer uma das iniciais. Nome de pessoa é nome próprio, letra maiúscula. Então, cuidado com esses erros. Bom, saindo da gramática, vamos começar a estruturar realmente a redação. Vocês receberão um texto de apoio, 4 textos de apoio vão ler, e depois vocês vão ler esse textozinho que vai estar lá de vocês, a partir da leitura dos textos motivadores. Esse texto aqui é que vai trazer o tema de vocês, que não é esse. Esse aqui é para a gente treinar agora. Tá? Então, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade formal da língua portuguesa sobre o tema. Vai vir desse jeito. Aí vocês vão ler o tema, vão ler os textos motivadores e vão saber sobre o que vão ter que falar. Apresentando proposta de intervenção que respeite direitos humanos, ou seja, vão ter que fazer proposta de intervenção. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa os argumentos e fatos em defesa da sua tese, ou seja, selecione argumentos, organize o projeto de texto e relacione. Então, eles têm que estar relacionados entre si, em defesa da tese, do seu ponto de vista. Está dizendo tudo aqui, certo? Não pode copiar texto motivador, de preferência não faça com base no texto motivador aqui, ó, a partir da leitura, ou seja, eles são só o pontapé, certo? A base vai ser em quê? Nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, está tudo escrito aqui. Vamos ver como é que a gente faz. Primeiro passo agora é lembrar da estrutura, da macroestrutura da redação. Vamos lembrar a macroestrutura da redação. Pessoal, primeiro eu tenho que entender o tema e qual a tipologia, certo? Onde eu vou captar essas informações. Tema e tipologia são identificados pelo aluno no caderno de prova. Identificou? Vamos construir a redação. A redação tem introdução, desenvolvimento e conclusão, não é isso? Na introdução, eu vou usar um parágrafo, o primeiro parágrafo, e eu vou delimitar o tema, ou seja, trazer o tema, dizer qual é o tema, e depois apresentar uma tese. Certo? Depois vamos para o segundo parágrafo e para o terceiro parágrafo, são os parágrafos de desenvolvimento. O que eu vou fazer? O segundo e terceiro parágrafo, vou defender a tese com fundamentos, guarda essa informação. O primeiro parágrafo, delimita o tema e apresenta a tese. Parágrafos de desenvolvimento, eu defendo essa tese com fundamentos, que são dados, leis, fatos históricos, alusões históricas, comparações, citação de autoridade, isso são fundamentos. E depois eu vou concluir a redação. Tem vários tipos de conclusão, eu posso concluir por síntese, por dedução, e nesse caso aqui vai ser uma proposta de intervenção. Bom, a partir do momento que eu sei que a redação tem uma macroestrutura, eu vou agora entender as microestruturas da redação. Eu vi que ela é formada por parágrafos, então vamos entender a estrutura do parágrafo. E o parágrafo tem estruturas? Também o parágrafo tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Parágrafo padrão, certo? Introdução do parágrafo. Apresente a ideia central. Faça isso com período. O que é período? Eu digo assim, bom dia é uma frase, não é período. Certo? Por quê? É uma frase, tem sentido completo, mas não tem verbo. Como você está? Opa, tem um verbo, é uma oração. É período? É, porque tem um sentido completo. Então, tem sentido completo e tem verbo, ou seja, é frase e oração ao mesmo tempo. Tem sentido completo e verbo, é um período. E aí coloca o ponto final. Então, façam os períodos completos e coloquem o ponto final. Desenvolvimento. Explica a ideia. Então, na introdução do parágrafo, traga a ideia central do parágrafo. Depois, no desenvolvimento, explique essa ideia. Depois, conclua o parágrafo, apresentando a dedução a que se chega. Então, assim como a redação, o parágrafo tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu faço a introdução, desenvolvimento e conclusão da redação por meio de parágrafos. E dos parágrafos por meio de períodos, que são ideias completas com o ponto final. Vamos ver aqui um exemplo.
Estrutura do primeiro parágrafo. Preste bem atenção, pessoal. Isso aqui que nós vamos estar fazendo, pense que seja o rascunho da redação. Vamos montar agora o rascunho da redação. Vamos montar por partes. Cada parte eu não preciso colocar já no modelinho da redação. Eu vou colocando só as linhas que eu quero. Ponto. Terminei esse pensamento, coloco o outro. Então vamos lá. Estrutura do primeiro parágrafo. Lembre-se, o parágrafo tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Certo? O que vai então na introdução do primeiro parágrafo? Delimitação do tema. Eu tenho que delimitar o tema. Há várias formas, né? Muita gente usa aquelas formas dos no filme tal, ou o filme tal, narra a história de fulano de tal, que faz tal coisa, ponto. E aí você vai lá, tal qual na ficção, ou assim como na ficção, hoje no Brasil acontece tal coisa, ponto. Delimitou o tema, traz o tema para dentro da redação. Pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser uma música, pode ser um livro, pode ser o que for, certo? Vocês podem trazer uma lei para abrir também, ou podem, vou apresentar um modelo mais simples para vocês, fazer uma declaração sobre o tema. Então o tema é violência contra a mulher. Traga uma afirmação aqui sobre o tema. Vamos ver. A violência contra a mulher no Brasil é um tema de grande relevância, tendo em vista a sua persistência. Ponto final. Coloco o ponto. Certo? Isso aqui eu estou no meu rascunho. Agora pensei. A introdução eu tenho que delimitar o tema. Faço uma frasezinha para delimitar. Ponto. Coloco o ponto, encerra o período. Agora o que eu vou fazer, professor? Vai para o próximo período. Qual seria o próximo período agora? Desenvolvimento. Apresente a tese. Então, olha só, na introdução, eu delimito o tema. Na introdução do primeiro parágrafo, eu delimito o tema. Depois, no desenvolvimento do parágrafo, eu apresento a tese. Então, apresentem a tese. Isso acontece porque foi estruturado no país um comportamento machista, iniciado ainda na colonização. Colocou o ponto de vista dele aqui. A tese é o ponto de vista. Então, introdução, delimita o tema, desenvolvimento, apresenta a tese. Isso para o primeiro parágrafo, os outros são diferentes. Então, para o primeiro parágrafo, introdução do parágrafo, delimita o tema, desenvolvimento, apresenta a tese. Depois, conclusão. Caminho argumentativo. O que é o caminho argumentativo? É um índice, é um spoiler do que vai acontecer para frente, certo? Do que vocês vão debater para frente. Olha só, posso organizar assim, ó. Diante disso, é importante debater a origem do problema e seus efeitos na sociedade, ou seja, ele vai falar sobre origem e efeitos. Agora, pessoal, olha só, eu organizei o meu parágrafo assim, ó. Delimitei o tema, ponto. Vou lá para a linha de baixo. Apresentei a tese, ponto. Vou lá para a linha de baixo. Caminho argumentativo, ponto. Ok. Eu tenho um parágrafo introdução, desenvolvimento e conclusão. Agora eu vou juntar. Essa parte aqui vem para cima, vem para cá. E essa vem para cá. Como? Lá na minha folha de redação definitiva, né? Aí vai ficar normal a redação. Bom, tá aqui ele de novo. Certo? Observe que aqui eu tenho. Isso acontece porque foi estruturado no país um comportamento machista iniciado na colonização. Então, isso aqui é a tese. E aí, depois da tese, ele vem o seguinte. Vai debater, ó, nesse contexto, é importante debater a origem do problema e seus efeitos. Então, eu vou agora organizar. Isso aqui vai para o meu segundo parágrafo, desculpe. E esse para o terceiro. São os tópicos que eu vou debater. São as ideias centrais de cada parágrafo. Então, aqui, introdução do segundo parágrafo. O tópico do parágrafo, a ideia central, que é isso aqui, a origem do problema. A partir disso, em primeira análise, é crucial compreender como essa cultura instalou-se no país. Olha só, origem, como ela instalou. Como quando iniciou o problema, como ela se instalou. Só trouxe com outras palavras. Certo? Introdução, então, do parágrafo de desenvolvimento. Eu trago o tópico que eu vou defender. Agora, desenvolvimento. Eu apresento o fundamento, eu explico e exemplifico. Então, apresenta o fundamento, explica e exemplifica. Então, coloque isso aqui para o período. Primeiro período aqui, ó, logo abaixo. Próximo período. Apresenta o fundamento. Depois, explica esse fundamento. Depois, outro período, exemplifica. Faz o período, ponto. Outro período, ponto. Um abaixo do outro. Depois, junta tudo lá na folha de redação. Fica bem mais fácil para vocês compreender. Então, vamos ver aqui como é que isso aconteceu.
Olhem só. Fundamento. A esse respeito, segundo o historiador Boris Fausto, com a chegada dos europeus, suas tradições foram impostas à colônia. Então, ele está trazendo aqui o que disse o historiador, né? A família colonial veio. Então, ele poderia ter trazido, não precisava nem ter citado, né? A esse respeito, é sabido que com a chegada dos colonizadores europeus, ainda no século tal, você já está citando um fato histórico. Veio trazida da Europa todas as tradições dos portugueses, pronto, também estaria. Mas ele trouxe aqui o historiador, que fica melhor ainda porque dá citação de autoridade e uma passagem histórica, reforçando bem aqui o fundamento. São fundamentos, é um fundamento realmente da tese dele, para a argumentação, certo? Professor, e se eu não souber, vocês são alunos do ensino médio, vocês já tiveram muitas aulas de história ao longo da vida de vocês, muitas aulas de geografia, já tem aula de sociologia, de filosofia, tragam os conhecimentos para dentro da redação. São os conhecimentos científicos, comprobatórios. Bom, citei aqui o fundamento. O próximo passo, explicar esse fundamento. Ele explicou aqui, ó. Isso acontece porque os portugueses, recém-saídos da Idade Média, estavam sob o jugo do pensamento patriarcal, o qual se manteve por séculos e ainda apresenta resquícios no dia de hoje. Ou seja, ele falou aqui que o historiador falou das tradições europeias vindas, impostas à colônia, e depois falou que dessas tradições tinha cultura, pensamento patriarcal. Certo? Então, o próximo passo agora qual é? Fundamentou com o historiador, com a passagem histórica, explicou o pensamento patriarcal que vinha junto, agora vai exemplificar, porque ele disse que tem resquícios até hoje. Então, vamos ver o que tem até hoje de exemplo. Um exemplo claro dessa persistência é a expressão chefe de família, usada na atualidade para atribuir ao homem a posição de superioridade. É uma expressão usada na atualidade? É. Né? E ela tem realmente essa ideia de quem tem o status do chefe da família, o chefe é o superior, né? Então, dessa ideia de superioridade. Então, ele citou aqui, vamos lá. Fundamentou, explicou e exemplificou. Sempre façam isso. Certo? Concluiu o parágrafo, vai fazer o quê, pessoal? Vai ligar toda a discussão com a tese. Então, o que vai vir aqui tem que estar ligado à tese. Vamos ver qual foi a tese, vamos relembrar. O país foi estruturado em um comportamento machista iniciado pela colonização. Ok. E aqui ele falou sobre a vinda da família, da cultura europeia, né, e o que as ideias patriarcais, o que resiste e o que resiste até hoje. Vamos ver se liga tudo. Portanto, com base nessa discussão, fica claro que a violência contra a mulher tem ligação histórica com a cultura europeia trazida pelos colonizadores. Perfeito, né? Ligou com a tese. E agora eu pego junto todos esses períodos que eu coloquei separadamente em um parágrafo só. Vamos então para o terceiro parágrafo, vai falar sobre os efeitos. Pelo menos é isso, né? Então a ideia central, falar sobre os efeitos, vamos lá. Então ele abre a frase para dizer qual a ideia central do parágrafo. Consequentemente, em segunda análise, verifica-se que os impactos desses fenômenos são danosos para a família. Ok. Danos, impactos, efeitos, aqui. Desenvolvimento do parágrafo, a mesma coisa, pessoal. Tem que ter um fundamento, tem que explicar e tem que exemplificar. Vamos ver o que foi colocado aqui. Sobre isso, é fato que o poder público tem se esforçado com a criação de leis específicas de violência contra a mulher. Isso se deve ao fato, aqui seria de que, tá? De que a Constituição Federal não está sendo cumprida para o gênero feminino, especificamente em seus direitos de proteção, dignidade, igualdade e segurança, haja vista as repetições diárias de violência. Cita-se como exemplo desse cenário a criação da Lei Maria da Penha, a qual recebeu o nome da vítima de agressões do próprio marido, lei necessária para aumentar o rigor e romper o sentimento do poder pleno dos homens contra as mulheres. Olha só. Vamos relembrar. Tópico central do parágrafo, ele ia falar sobre os efeitos. Aí, apresente fundamento, explique e exemplifique. Como é que ele fundamentou? Ele citou a lei, a Constituição Federal, que não está sendo cumprida,
falou que por conta disso o poder público vem, só inverteu a ordem aqui, né? O poder público vem esforçando para criar leis específicas para tentar combater essa violência. Aí ele cita como exemplo a Lei Maria da Penha, né, que foi receber esse nome inclusive porque a vítima foi agredida pelo próprio marido, e falou aqui que a lei é necessária para aumentar o rigor e romper o sentimento de poder dos homens contra as mulheres. Ou seja, ele está falando aqui dos efeitos, né, que ela persiste, a violência persiste, e o país é obrigado a criar mais leis para tentar aumentar o rigor por causa da persistência. Tem agora que fazer o quê? Concluir o parágrafo, né? Como? Ligando a tese. Logo, é indiscutível que essa cultura machista tem partes negativas na sociedade e precisa ser combatida. Então, pessoal, vamos lembrar. No primeiro parágrafo, a introdução delimita o tema, no desenvolvimento apresenta a tese, na conclusão o caminho argumentativo. Nos parágrafos de desenvolvimento, é um pouco diferente. Apresenta a ideia central do parágrafo, depois, no desenvolvimento, apresenta o fundamento, explica esse fundamento e exemplifica. Depois conclui esse parágrafo ligando tudo com a tese. Certo, pessoal? E aí eu vou colocar cada tópicozinho desse e o ponto, tópico, ponto, explica, ponto, exemplifica, ponto, liga com a tese, ponto. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou juntar no parágrafo aqui, ó. Certo? Vamos então para o último parágrafo, conclusivo. Agora eu tenho que apresentar o quê? A minha proposta de intervenção. Aí vocês fazem aí, ó. Proposta com agente e ação, eu posso trocar a ordem, mas essa ordem aqui é a ordem direta mais fácil de organizar, tá? Então eu posso começar apresentando o agente e a ação. Quem vai fazer e o quê? E tem que estar ligado à discussão. Então, para estar ligado à discussão, é interessante uma frase que explica o motivo pela escolha do órgão. Então aqui, ó. Dessa forma, sendo a violência contra a mulher um problema cultural, lembre-se que ele falou o tempo todo lá que era problema de cultura trazida pelos europeus, patriarcalismo, as consequências dessa cultura. Então, se é um problema cultural, ele colocou para quem? Cabe ao MEC, órgão responsável pela educação e pela cultura do país. Por isso o MEC, né, um detalhamentozinho aqui. Criar programas de ensinamento e orientação sobre cidadania e direitos. Então, cidadania e direitos. Tem a ver com o assunto? Vamos ver. Ele agora vai ter que colocar os outros elementos. No desenvolvimento, a ideia. Apresente o meio e finalidade. Ó, coloquei aqui quem vai fazer e o que vai fazer, ponto. Agora, vamos para o desenvolvimento. Esta ação pode ser feita por meio de produção de filmes e livros didáticos, livros paradidáticos, obrigatórios nas escolas com temáticas que visem o combate ao machismo. Então ele usou aí o meio e a finalidade, né? Visar, objetivar, ter como finalidade e a finalidade. E agora ele vai concluir o último parágrafo com o efeito ou detalhamento. Vamos ver. O efeito seria: onde eu espero que vou chegar com tudo isso? O que eu espero alcançar com isso? Com essa proposta? Vamos ver qual seria o efeito que foi dado aqui. Assim, o país alcançará para as futuras gerações a igualdade de gênero, mitigando a violência contra a mulher, combatendo, né, a violência contra a mulher. Então, ele apresentou aqui o que ele vai alcançar, né? Então, nós temos aqui quem vai fazer, o agente, o que vai fazer, a ação, como vai fazer o meio, né, com qual finalidade, né, combate ao machismo aqui, e o efeito que se espera ao final de tudo. Depois eu pego e junto esses períodos para formar um parágrafozinho aqui, certo? Só para que a gente possa fazer aqui a última análise. Observe, começa delimitando o tema, né, e ponto. Apresenta a tese, ponto. E o caminho argumentativo, ponto. Essa é a estrutura do primeiro parágrafo. Depois, nos outros parágrafos, olha só, apresenta o tópico do parágrafo, olha só, que esse tópico aqui, ó,
como a costura instalou-se, como o problema iniciou, a origem, a instalação, mesma coisa. Então, ele citou aqui o tópico frase 1 e começou a desenvolver ele aqui no primeiro parágrafo. Depois, ele pegou essa argumentação toda aqui e fez com que isso aqui se ligasse à tese, mostrando uma organização de pensamento. Depois, os efeitos, no próximo parágrafo, e realmente falou sobre os efeitos, né? Pegou essa discussão e ligou com a tese. Ok. Mostra aí uma redação organizada, pessoal. Organizada. Tá? Seria ponto no projeto de texto. Isso é projeto de texto. Bom, aí ele trouxe aqui, olha só, o fundamento, né? O dado, o fato aqui, na verdade, é a citação histórica, citação da autoridade com um fato histórico. Aqui ele cita a Constituição Federal, cita a Lei Maria da Penha mais embaixo. Então, é o repertório sociocultural que tem que ter na redação, certo? Ele desenvolve explicando, exemplificando, né? Explica, exemplifica, e depois pega essa discussão aqui e faz com que ela mostre que ela tem ligação com a tese através da conclusão do parágrafo, certo? Depois, ele explica por que deve ser esse agente, quando ele mostra que ele discutiu, na discussão dele levou à ideia do problema cultural. Então ele diz primeiro a dedução que se chega aqui, para que com essa dedução eu possa escolher o melhor agente, foi o MEC. Depois o que ele vai fazer? Criar programas de ensinamento e orientação sobre cidadania e direitos. Né? Por meio de quê? Por meio de produção de filmes e livros paradidáticos. Certo? Qual o objetivo? Combater o machismo. Finalidade. O que eu vou alcançar com isso? Igualdade de gênero para as futuras gerações, combatendo a violência contra a mulher. Certo, pessoal? Observe que a redação toda organizadinha. Só lembrando, primeiro parágrafo, eu delimito o tema, apresento a tese e apresento o caminho argumentativo. Parágrafo de desenvolvimento, apresento a ideia do parágrafo, o fundamento, explico o fundamento, exemplifico e ligo com a tese. Novamente, fundamento, a ideia do parágrafo, depois eu vou fundamentar, explicar, dar o exemplo e ligar com a tese. E no último parágrafo, os 5 elementos. Ação, agente, meio, finalidade e efeito. Certo, pessoal? Para fechar nossa aula, dica de estudo para vocês aí, isso aqui já está em PDF, para que vocês possam clicar aqui e acessar aos vídeos, tá? Façam essas pesquisas, assistam a esses vídeos, pesquisem esses filmes, vejam resumos, o que eles falam, que aí vocês vão ter uma ideia boa fazer, vão ter repertório para utilizar na redação de vocês. O eixo temática meio ambiente, eu não vou dizer qual é o tema especificamente, mas com esse estudo aqui vocês conseguem ter bastante dados aqui para usar na redação de vocês. Então era isso, pessoal. Bons estudos, boa sorte. Até a próxima.